E aí, galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vem com uma temática um pouco diferente, como você já viu aí pelo título, né? Jogadores que passaram pelo Cruzeiro e disputaram Copa do Mundo. Mas calma, você vai falar assim, caramba, pelo amor de Deus, qualquer idiota sabe quais são os jogadores do Cruzeiro, é só eu jogar no Google assim, ó. Jogadores do Cruzeiro que disputaram Copa do Mundo. Vai aparecer uma lista pequena, mas aqui, meus amigos, aqui nós fomos um pouco além. O que nós vamos listar aqui? Jogadores que, obviamente, disputaram Copa do Mundo como atletas do Cruzeiro, o que é mais fácil. Jogadores que jogaram pelo Cruzeiro e depois que saíram do clube disputaram Copa do Mundo. E também jogadores que disputaram Copa do Mundo e depois, né, no futuro, foram contratados pelo Cruzeiro. Deu para entender? E de onde saiu essa ideia maluca? Foi o Lucas que deu essa sugestão aí, ó, para um 6x1 responde, jogadores que disputaram Copa, e ele colocou essa divisão, né? Jogadores que jogaram pelo Cruzeiro depois de disputar a Copa do Mundo, tipo Júlio Batista, jogadores que jogaram pelo Cruzeiro antes, tipo Igor Thiago, e tipo o Arrascaeta em 2018, que jogou Copa pelo Cruzeiro. É bem isso que eu falei, e eu agradeço ao nosso menino Lucas pela sugestão, uma ótima pauta, inclusive, tá? Deu um puta de um trabalho, tá? Para olhar a Copa, e as outras seleções sul-americanas aí também, acho que não passou ninguém. Então nós vamos para a lista. Já deixa o like aí, velho. Na moral, deu trabalho para caralho. Já deixa o like no vídeo aí, sem presepada, tá? Deixa o like, se inscreve, manda pros amigos, pros inimigos, porque esse vídeo tá realmente muito legal, tá bom? E se inscreve no 6x1, dá essa moral para nós também. E aqui temos o nosso patrocinador maravilhoso, ó, QR Code na tela, maquininha flutuante, GFI Pay, tá? É muito mais do que uma maquininha de crédito e de débito, também é uma maquininha de crédito e débito, pagamento em Pix e tudo mais, uma maquininha competitiva com as demais no mercado. Mas eles oferecem algumas funcionalidades extras no planejamento e na sua organização financeira. Então, se você é empreendedor ou pretende ser, conhece lá todos os detalhes da GFIP e esse link aqui, né? O link está na descrição, o QR Code também. Ele vai para uma conversa de WhatsApp com o pessoal da GFI, eles vão te passar todas as taxas, os detalhes, os valores. E é interessante que a maquininha tem garantia vitalícia e que ela é sua, tá? A partir do momento que você compra, você não tem que pagar aluguel, mensalidade, nada disso. A maquininha é sua mesmo. Então, confere todos os detalhes aí, GFI Pay, o nosso patrocinador maravilhoso. E para começar a nossa lista aí com jogadores que disputaram Copa do Mundo pelo Cruzeiro, eu achei mais interessante organizar por edição de Copa do Mundo. Por quê? Tem uma série de jogadores que disputaram, por exemplo, uma Copa do Mundo antes de jogar pelo Cruzeiro, depois uma pelo Cruzeiro. Tem gente que jogou uma Copa antes e uma Copa depois e não jogou pelo Cruzeiro. Tem gente que jogou durante e depois, né? Tipo Ronaldo. Ronaldo jogou uma Copa pelo Cruzeiro e 3 Copas depois. Então entraria em mais de uma caixinha. Então eu resolvi colocar edição por edição de Copa do Mundo, como que a gente teve aí, jogador do Cruzeiro envolvido. Nijinho é o primeiro nome que esteve na seleção brasileira na disputa da Copa do Mundo de 1938. E aí tem polêmica, e ele é um que se enquadraria em duas categorias, tá? Ele jogou pelo Palestra Itália antes e depois da Copa de 38 também jogou pelo Palestra Itália e pelo Cruzeiro. Na época da Copa do Mundo, inclusive, ele não estava vinculado ao Palestra, né, que na época era o nome do Cruzeiro, tá? Mas o Nijinho esteve na Copa de 38 e qual é a polêmica? Ele era o reserva de Leônidas da Silva, que era o grande atacante brasileiro da época. Não que o Nijinho também não fosse, mas o Leônidas era o pica, era o cara da seleção. E aí ele teve uma lesão, até meio mal explicada ali, e o Nijinho não pôde jogar, tá? Simplesmente porque lá em 1935, quando ele era jogador da Lazio, tá? Inclusive, ele foi chamado, né? Porque ele tinha cidadania italiana também, para a guerra, uma guerra na Etiópia. Ele deu vazare, achou fora do país, voltou para o Brasil, seguiu jogando futebol aqui, mas aí quando deu a época da Copa de 38, houve uma reclamação formal dos italianos na FIFA e tudo mais, e ele acabou não sendo liberado para jogar futebol. Tá? Então, nessa Copa de 1938, tivemos lá Nijinho, que jogou pelo Cruzeiro antes e depois, mas em 38 especificamente, ele não era atleta do Cruzeiro. E aí a gente já vai saltar para Tostão na Copa de 1966. Ele jogou uma partida e fez o gol da seleção brasileira na derrota por 3x1 para a Hungria. Uai, Caramujo, mas teve esse salto de tempo todo aí? Teve, tá? Se a gente lembrar, inclusive, né, como que funcionava a logística assim, de futebol brasileiro nessa época. Por isso que a gente fala, o Cruzeiro de 66 ele mudou
totalmente como era organizado o futebol brasileiro. Tinha muita predominância do futebol Rio-São Paulo, galera. Então, 50, 54, 58 até 62, era basicamente jogadores de times de Rio e São Paulo, tá? Futebol mineiro, mesmo futebol gaúcho, tinha pouquíssima entrada. Então, para o Tostão ter aparecido em 66 na Copa do Mundo, é porque ele já era um absurdo na época. Tá? Então ele foi convocado, era reserva, entrou apenas um jogo e fez o gol do Brasil na derrota para a Hungria. Em 1970 estaria lá mais uma vez. Nessa Copa de 66, a gente também teve a presença do Brito, tá? Zagueiro que jogou 66 e depois jogaria 70. Em nenhuma das Copas o Brito era jogador de fato do Cruzeiro. Ele veio para o Cruzeiro em 1970, mas ele disputou a Copa ainda como atleta do Flamengo, tá? E depois da Copa de 70 é que ele jogou pelo Cruzeiro. Então o Brito entra nessa aí de caras que defenderam o Cruzeiro depois de jogarem e até de ganharem Copa do Mundo. E nessa edição de 66 a gente tinha também Jairzinho, tá? Jairzinho jogou as Copas de 66, 70 e 74 e depois viria para o Cruzeiro em 75, né? Jogou 75, 76 campeão de Libertadores aqui pelo Cruzeiro, tá? Então é outro jogador que defendeu a seleção e depois, já numa fase final, jogaria pelo Cruzeiro. Quem também jogou a Copa de 66? Roberto Perfumo, zagueiro argentino, disputou esse Mundial, depois jogaria em 74 também como atleta do Cruzeiro. Aí chegamos à Copa de 70, Brasil campeão e com 3 representantes na seleção que ergueu o tricampeonato, tá? Zagueiro Fontana e o Brito não era do Cruzeiro, eu acabei de explicar. Fontana, zagueiro, disputou 2 partidas no Mundial. Piazza, volante, que jogou a Copa do Mundo como zagueiro, né? Foram 6 partidas do Piazza na Copa do Mundo, um dos grandes nomes ali daquela seleção eterna. E o Tostão, obviamente, inclusive 6 jogos, 2 gols e 4 assistências na Copa de 70. Tá? Os gols dele foram marcados contra o Peru nas quartas de final e as assistências contra a Romênia, Peru e 2 na semi contra o Uruguai. E sim, eu tô dando uma olhada na colinha aqui porque é informação pra caralho, filho. Então, assim, a gente tem que, né, se organizar. Aí na Copa de 1974, o Cruzeiro teve mais 3 representantes aí, tá? A gente teve Piazza, mais uma vez, né, titular nas 3 primeiras partidas do Brasil na Copa, 2 empates 0-0, o Brasil começou devagar, depois ganhou e ele não jogou mais a reta final. O Zagallo barrou o Piazza e barrou também o Nelinho, tá? Essa foi a primeira das 2 Copas que o Nelinho jogou, né? O Nelinho jogou essa Copa, inclusive fez uma assistência contra o Zaire e foi a mesma coisa, tanto Piazza quanto Nelinho titulares nos 3 primeiros jogos, depois não jogaram mais até o resto ali até o final da Copa do Mundo. Tá? E em 1974, Roberto Perfumo, zagueiro argentino que eu já citei, disputou a Copa do Mundo pela seleção da Argentina. Baita jogador, era titular, mas a Argentina tomou um 4-0 da Holanda e depois desse 4-0 o Perfumo virou reserva, não entrou mais, mas convenhamos que a Holanda ela era fodida também, né? Em Copa de 78, lá estava mais uma vez o Nelinho, né, chutando tudo que aparecia pela frente. Ele participou de 4 jogos na Copa, 3 como titular e marcou 2 gols, inclusive, um contra a Itália e um contra a Polônia, 78, que é aquela Copa que a Argentina ganhou roubado, sim, regime militar, aquela coisa horrorosa que aconteceu. Mas, enfim, nessa Copa de 78, a gente teve também alguns atletas que jogariam depois pelo Cruzeiro, e esse aqui eu tenho certeza que vai surpreender muita gente. Abel Braga, sim, ele mesmo. Abelão, que depois passou como técnico e foi uma merda, estava no elenco da seleção brasileira na Copa de 78, depois jogou pelo Cruzeiro entre 81 e 82. Outro que estava nessa Copa aí, Toninho Cerezo, estava nessa Copa do Mundo, ele que defendeu o Cruzeiro lá em 94, né, quando já era um veterano, inclusive teve papel importante para o Cruzeiro não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro de 94. Gente, vocês acham que o Cruzeiro viveu sempre em céu de brigadeiro, né? Não é assim, não. Essa Copa de 78 teve também a participação de um jogador chamado Gil, não é o da Leite Gil, tá? Era o que tinha o apelido de Búfalo Gil, que era um ponta-direita, disputou a Copa de 78. Ele tinha jogado pelo Cruzeiro antes, lá no início da década de 70, não teve muito espaço aqui no Cruzeiro, depois seguiu carreira em 78, disputou a Copa do Mundo, também estava aí nesse grupo.
Tivemos também Reinaldo, o ídolo do Atlético Mineiro, jogou a Copa de 78 e teve uma rápida passagem pelo Cruzeiro em 1986, tá? Uma passagem curtíssima. E Jorge Mendonça, atacante que estava nesse grupo de 78, jogou pelo Cruzeiro em 1985. Até fez uns golzinhos, acho que 12 gols pelo Cruzeiro em 20 jogos. Não são números ruins, não, mas essa Copa de 78 teve uma galera, então, que depois passou pelo Cruzeiro aqui, sem muito, né? Sem fazer muita coisa. Copa do Mundo de 1982, o Sarriá, Paulo Rossi e tudo mais. Bom, nessa Copa de 82 não tinha ninguém do Cruzeiro, tá? Nenhum jogador do Cruzeiro foi convocado de fato, alguns que jogariam pelo clube depois. Tipo o zagueiro Luizinho, né? Muito bom zagueiro, que depois jogaria no Cruzeiro aqui em 92, 93, né? Ficou um tempinho ali, até 94 o Luizinho ainda estava no Cruzeiro. Essa seleção de 82 também teve Éder Aleixo, outro ídolo do Atlético, que jogou a Copa de 82 e depois jogaria no Cruzeiro na temporada 1993. A curiosidade, tanto Luizinho quanto Éder jogaram uma carreira pelo Atlético Mineiro, muitos anos e tudo mais, e só foram campeões de algo realmente relevante aqui no Cruzeiro, Copa do Brasil de 93, né? E o Luizinho ganhou Supercopa também, tá? E o Cerezo também estava aí nesse time, né, de 82, que eu já citei aí, jogou a Copa de 78, jogou a Copa de 82, ele que tem o passe ali, que o pessoal ficou meio bolado depois com ele. E esse grupo tinha também Paulo Isidoro, tá, que muita gente queria que tivesse entrado até no jogo de 82, né, ele que também fez a maior parte da carreira no Atlético Mineiro, jogou no Cruzeiro ali de 88 a 90, é o primeiro Paulo Isidoro, tá, não é aquele baiano da década de 90, não, porque tivemos dois Paulos Isidoros, né, mas Paulo Isidoro também jogou Copa do Mundo e posteriormente jogou pelo Cruzeiro. Copa de 1986 é mais uma que não teve nenhum atleta do Cruzeiro participando, tá? Mas dois jogadores que estavam no elenco da Copa de 86 posteriormente jogariam pelo Cruzeiro e demorou, tá? Inclusive Valdo, sim, ele mesmo, Valdo, estava na Copa de 86 e de 90, tá? E jogou pelo Cruzeiro de 98 até 2000. E tivemos também Miller. Sim, o Miller estava na Copa de 86. Você sabia dessa? Provavelmente sim ou não, né? Se você é mais jovem, talvez você nem lembre quem é o Miller. E aí eu sei que está precisando aprender um pouco mais sobre futebol. Mas o Miller foi um baita atacante, jogou as Copas de 86, 90 e 94. Tá? E viria para o Cruzeiro depois, né? Jogou pelo Cruzeiro ali de 98 até 2001. Tá? O excelente atacante Miller, então, dupla aí que na época não era do Cruzeiro, mas depois jogaria aqui e conquistaria título. Copa do Mundo de 1990, mais uma que não teve nenhum atleta do Cruzeiro da época representado lá naquele Mundial. Acabei de falar aqui do Valdo e do Miller, né, que jogaram a Copa de 90 também e depois jogariam no Cruzeiro. Alguns outros nomes, aí, o Zé Carlos, que era goleiro reserva da seleção nessa Copa, em 92 teve uma rápida passagem pelo Cruzeiro. Tá? Foram 6 jogos só pelo Cruzeiro, era goleiro do Flamengo na época, mas estava lá no elenco da seleção, 2 anos depois jogaria aqui no Cruzeiro. Sabe quem também fez isso? Renato Gaúcho. Sim, ele mesmo, Renato Portaluppi, esteve na Copa de 90, né? Em 92 jogou pelo Cruzeiro e jogou muita bola pelo Cruzeiro, média de um gol por jogo e tudo mais. Renato Gaúcho foi muito bem por aqui. Tivemos também Bebeto, que teve um jogo pelo Cruzeiro em 97, né? Já estava nessa Copa, tá? O Bebeto que jogou 90, 94 e 98. Então o Bebeto é outro que entra no que jogou no Cruzeiro antes e depois, né? Jogou Copa antes e depois de defender o Cruzeiro aí, tá? Mas o Bebeto estava no grupo de 1990 e na Colômbia a gente teve Fred Rincon, inclusive na Copa de 90 o Rincon faz um dos gols mais icônicos da história das Copas, naquele Colômbia e Alemanha, né? Fred Rincon jogou aí 3 Copas, 90, 94, 98, e jogaria pelo Cruzeiro em 2001, tá? Então jogou as Copas e depois, já velho, né? Já estava meio acabado já quando jogou pelo Cruzeiro, não deixou saudades aqui, mas era craque, viu? Oh, gente, o Rincon jogava bola demais. Na Copa de 94 tivemos Ronaldo, ele mesmo, né? Foi convocado, estava lá, campeão, tetra e tudo mais, mas não entrou em campo, né? Não pisou no gramado, nos gramados dos Estados Unidos para jogar na Copa de 94, depois jogaria, né, 98, 2002 e 2006. Acho que o Ronaldo não precisa explicar muito quem é, né? Todo mundo tá ligado quem é. O femônimo Ronaldo.
Tivemos também o William Anden, na época goleiro reserva do Cruzeiro, camaronês, que foi convocado para essa Copa do Mundo, iria também para a Copa de 98, foi reserva nas duas oportunidades, mas em 98 ele já não era mais atleta do Cruzeiro, em 94 sim, estava vinculado ao clube e já era reserva do Dida. E tivemos também o Zinho, né? O Zinho foi tetra nesse time de 1994 e depois em 2003 passaria aqui pelo Cruzeiro nos ajudando na conquista do Campeonato Brasileiro. Tá? Então temos aí Zinho fechando os três cruzeirenses, né, do futuro, do presente ou do passado, neste Mundial. Na Copa de 98, o Cruzeiro teve um representante chamado Dida, Nelson de Jesus Silva, goleiro reserva, não chegou a entrar em campo, mas era atleta do Cruzeiro quando disputou esse Mundial. Falei do Bebeto, né, que estava em 94, estava em 98 também, e em 98 a gente teve também o Gonçalves, que jogou aquele mesmo jogo que o Bebeto jogou do Mundial de 97, Cruzeiro e Borussia Dortmund. Tá? O Gonçalves jogou a Copa, ou melhor, esteve no grupo do Brasil na Copa de 1998 com seu cabelinho cacheado. Rivaldo, vocês lembram do Rivaldo? O Rivaldo jogou 98 e 2002, né? E teve uma passagem que não deixou nenhuma saudade aqui pelo Cruzeiro em 2004. Mas o Rivaldo jogou Copa do Mundo e depois jogou pelo Cruzeiro. Outro, Edmundo, jogou a Copa de 98, né? Brigou com o Rivaldo, inclusive, por devolver a bola para a França e teve uma passagem horrorosa pelo Cruzeiro em 2001. Mais um, tem o William Anden, de novo, reserva de Camarões na Copa de 98, aí já como atleta do Boa Vista de Portugal, e Aristizábal, o colombiano Aristizábal, jogou 3 partidas no Mundial de 98 pela Colômbia, não fez gol, não arrumou muita coisa, tá? E depois, né, em 2003, faria história aqui no Cruzeiro com a conquista da Tríplice Coroa. Então, Victor Hugo Aristizábal Poçada é outro dos jogadores do Cruzeiro aí que disputaram a Copa do Mundo. Na Copa de 2002, o Cruzeiro teve representante Edilson Capetinha, jogou 6 meses pelo Cruzeiro, muito bem, por sinal, foi para a Copa do Mundo, depois matou todas as avós possíveis e imagináveis, né? Nunca mais defendeu o Cruzeiro, mas Edilson estava lá, tá? Na Copa de 2002, inclusive deu uma assistência em 4 partidas naquele Mundial. Belete, formado no Cruzeiro, né? Jogou no Cruzeiro de 94 até 96 no profissional, aí foi negociado com o São Paulo e tudo mais. Belete, campeão do mundo em 2002 com essa seleção, jogou uma partidinha só, mas tá bom, é campeão, campeão é campeão. Tivemos Dida, Rivaldo e Ronaldo, né? Que eu falei aqui do elenco anterior. O Dida, na época, já goleiro do Milan, tá? O Rivaldo estava no Barcelona, e o Ronaldo também, né? Naquela transição de Inter de Milão para depois jogar Real Madrid. Todos os jogadores que passaram aqui pelo Cruzeiro que estavam no grupo do Penta. Sorin, Juan Pablo Sorin, tá? Em 2002 estava ali saindo do Cruzeiro, indo para Lazio, né? Mas tinha acabado lá de ganhar Sul Minas, cartinha, cabeça rachada, aquele processo todo, mas ele era jogador do Cruzeiro na época, titular nos 3 jogos da Argentina, que acabou sendo eliminado ainda na primeira fase. Foi vexame, inclusive, dos hermanos argentinos na oportunidade. E aí nós temos 2 nomes maravilhosos. Giovanni La Sombra Espinosa, zagueirão equatoriano, estava na Copa de 2002, depois jogaria pelo Cruzeiro em 2008. Inclusive o Espinosa jogou também a Copa de 2006, tá? 2002 e 2006, assim como Ulisses de la Cruz. Esse pouca gente deve se lembrar, jogou no Cruzeiro em 99, uma passagem curta, depois jogou bem lá no futebol inglês, defendeu clubes importantes até de Premier League. Ulisses de la Cruz também jogou as Copas de 2002 e 2006, tinha defendido o Cruzeiro em 99. Se você tá gostando desse levantamento, dá o like no vídeo, dá uma moral para nós aí, tá? Se inscreve no 6x1, participa, cola com nós que você brilha. E se você quiser comprar produtos oficiais do Cruzeiro, tive essa camisa de treino maravilhosa aqui, ó, Lojas do Cruzeiro, QR Code aqui na tela, link sempre na descrição também, tá? Você pode comprar a camisa da temporada e tudo mais, camisas de outras temporadas é meio difícil de achar, tá? Mas camisas casuais, tem roupa de frio, né? Nesse inverninho gostoso que tá fazendo aí, tem copo, tem raposão de pelúcia, tem roupa de bebê, tem trem demais na loja do Cruzeiro. Tudo que é produto licenciado do Cruzeiro, você encontra nas lojas do Cruzeiro, parceiras aqui do canal, conversa com o pessoal lá no WhatsApp, faça o pedido que eles entregam em qualquer lugar do planeta Terra, beleza? Lojas do Cruzeiro, nosso patrocinador, e seguimos. Na Copa de 2006, nós não tivemos nenhum representante do Cruzeiro, tá? Da época, naquele Mundial, né?
Tem a rapaziada que eu já citei aqui, os equatorianos lá, né? O De La Cruz, o Espinosa, o próprio Ronaldo na seleção brasileira e tudo mais. E tem alguns outros nomes também que vale a pena a gente comentar. Faltou falar do Sorin, também jogou essa Copa, né? E o Dida também jogou essa Copa. Todo mundo que já não era mais vinculado ao Cruzeiro. A gente teve o zagueiro Cris, tá? Foi para a Copa de 2006, não jogou nenhuma partida. Ele que defendeu o Cruzeiro entre 99 e 2004. Tá, então, em 2006 ali, fez boa parte do ciclo ainda como jogador do Cruzeiro, depois foi para o Lyon, tá? Mas o Cris estava na Copa de 2006. E também estava lá o Luizão. Luizão esteve na Copa de 2006 e de 2010. Ele jogou pelo Cruzeiro de 2000 até 2003, quando foi vendido para o Benfica. Luizão também não jogou nenhuma partida da Copa do Mundo, nem de 2006, nem de 2010, que ele foi para a Copa de 2010 também. Jogou até um bom número de partidas pela seleção, mas em Copa do Mundo não chegou a ganhar minutos, tá? O zagueiraço Luizão, inclusive essa dupla era boa, né? Luizão e Cris ali. Não funcionaram tão bem quanto dupla no Cruzeiro, mas os dois foram zagueiros espetaculares aí, entre os melhores que a gente pôde acompanhar nos últimos 20, 25, 30 anos com a nossa camisa. Bom, tivemos também o lateral Gilberto. O lateral Gilberto na Copa de 2006, ele jogou uma partida, que foi contra o Japão, ele fez gol, ele deu assistência. O Brasil ganhou por 4-1 esse jogo e tudo mais, né? Aí depois, a Brasil e França, Roberto Carlos ajeitando a meia, aquela presepada toda, gol do Thierry Henry, Zidane deitando o cabelo, que ele não tinha, e o Brasil eliminado. Mas o Gilberto foi para essa Copa do Mundo. Na época, ele era jogador do Hertha Berlim. Ele já tinha passado pelo Cruzeiro em 98 e depois ele voltaria para o Cruzeiro em 2009, mas a gente já fala dele no próximo Mundial. E na Copa de 2006 teve também o Fred, que na época a gente gostava muito dele, né? Ele tinha jogado pelo Cruzeiro entre 2004 e 2005, uma passagem espetacular, vendido para o Lyon, e na Copa de 2006 entrou no joguinho, meteu um gol ali, inclusive os primeiros toques na bola dele em Copa do Mundo, tá? E naquele momento ali era um atacante que parecia, né, que teria uma carreira brilhante, e teve, né, uma grande carreira, mas depois viraria piada por outros motivos e seria um dos protagonistas do rebaixamento do Cruzeiro em 2019, né? Então ficou meio azeda aí a história do Fred. Mas em 2006 a gente gostava muito dele. Eu, pelo menos, era super fã do Fred na época. Na Copa de 2010, como eu acabei de falar, né? Tivemos lá Gilberto e suas panturrilhas. E nessa Copa do Mundo aconteceu uma aberração, que foi o Dunga convocar o ponta-direita Michel Bastos como lateral esquerdo, né? O cara estava jogando muito bem na França, na ponta direita. Levaram ele para a Copa de lateral esquerdo e foda-se. Gilberto jogou 2 partidas da Copa, inclusive no jogo da eliminação contra a Holanda, ele entra, porque o Michel Bastos estava amarelado, né, marcando Robin, uma função tranquila na época. Mas enfim, o Gilberto disputou aí essa Copa de 2010 e aí como jogador do Cruzeiro, tá? Ele tinha voltado para o Cruzeiro em 2009 e a diversão, ele não era mais lateral, né? Ele até jogava eventualmente de lateral esquerdo, mas o Gilberto jogava de meia, ele era o camisa 10 do Cruzeiro quando foi convocado, então o Dunga levou 2 laterais esquerdos e nenhum deles era lateral. Lembrou muito o Ancelotti na Copa atual, né, que ele levou 2 laterais direitos e os dois são zagueiros, né, tanto o Ibanhas quanto o Danilo não tem lateral direito na seleção. Mas enfim, só uma curiosidade, uma resenha à toa mesmo. Então tivemos Gilberto, tivemos o menino Maicon que tinha jogado pelo Cruzeiro aqui de 2000 até 2004, né? Inclusive jogado muito bem. Não é cria da toca, né? Começou lá no Criciúma, mas virou jogador de fato, conhecido com projeção aqui no Cruzeiro, e aí seguiu a carreira. Muito bom de bola. O Maicon jogou essa Copa do Mundo, fez aquele gol batendo de trivela na Jabulani. Ali foram 5 jogos, 1 gol e 1 assistência do Maicon na Copa de 2010. Ele jogaria também a Copa de 2014. Felipe Melo também jogou a Copa de 2010, inclusive pisou no Ruban e foi expulso, né? O Felipe Melo. Mas enfim, jogou no Cruzeiro aqui 2003, 2004, ajudou a gente na conquista do Campeonato Brasileiro de 2003. Essa seleção de 2010 tinha também Ramires, que jogou no Cruzeiro de 2007 a 2009. Foram 4 jogos na Copa, 1 assistência para o Ramires, o Felipe Melo também, tá? O Felipe Melo também deu uma assistência em 4 jogos nessa Copa do Mundo. Mas o Ramirão tinha saído do Cruzeiro para o Benfica, né, em 2009, inclusive ele não era convocado no Cruzeiro, a hora que o Cruzeiro vendeu ele, convocaram, né? É uma coisa espetacular que funciona com a CBF. Mas enfim, Ramires também disputou essa Copa do Mundo depois de defender a camisa do Cruzeiro. E aí temos Júlio Batista,
o meia Júlio Batista, que estava na Copa, jogou uma partidinha só, e depois viria para o Cruzeiro, né, em 2013, jogou no Cruzeiro de 2013 até 2015, ajudou a gente a ganhar 2 títulos brasileiros, um mineiro. Então, sou grato a El Tanque, La Bestia, Júlio Batista. Goleiro Doni estava na Copa de 2010 e tinha passado pelo Cruzeiro em 2004, uma passagem horrorosa, um goleiro muito ruim. Na época, o Doni estava na Roma, graças ao seu empresário, que era muito competente. O Doni teve um momento bom também, que ele estava captando direitinho. E na Copa de 2010, o outro goleiro reserva era o Gomes, cria nossa, Aurélio Gomes, né? Base do Cruzeiro e tudo mais, jogou até 2004, quando foi vendido para o PSV. Na época, ele era goleiro do Tottenham, tá? Mas o Gomes também esteve ali no grupo da seleção brasileira nessa Copa de 2010. Esqueci alguém, o Luizão, né? Que eu já falei, estava também no grupo, não chegou a jogar na Copa. E na seleção do Uruguai, Copa de 2010, Maurício Vitorino jogou 5 partidas da Copa do Mundo, foi muito bem na Copa, inclusive. O Uruguai fez semifinal, né? Maurício Vitorino é o nome da fera. Depois viria para o Cruzeiro em 2011, jogaria 11, 12, parado o ano de 2013 todo, 2014 emprestado para o Palmeiras e depois seguiu o caminho dele. Mas Maurício Vitorino é outro que jogou Copa do Mundo e depois jogou pelo Cruzeiro. Copa de 2014, porque todo dia é um 7-1 diferente. Não tivemos nenhum jogador do Cruzeiro na época que disputou a Copa do Mundo. E aí a gente pode até falar, pô, mas não tinha ninguém bom. Tinha, né, velho? 2013 a gente foi campeão brasileiro, 2014 também. E não teve um cara do Cruzeiro convocado. Enfim, né? A vida nem sempre é justa, né? Alguns poderiam ter ido, um Fábio, um Everton Ribeiro, mas não foram. Enfim, dane-se, é a vida. Então não foi ninguém do Cruzeiro, mas foi um monte de ex. Que saudade do meu ex? Não, não tem. Mas enfim, começando. Maicon e Ramires eu já falei, né? Maicon e Ramires, que tinham jogado em 2010, estavam no grupo de 2014 também, fizeram parte ali daquela seleção que naufragou nas semifinais para a Alemanha. Fred, né? Tinha jogado 2006, voltou para virar o Cone, né? Na Copa de 2014, jogou 6 partidas no Mundial e fez apenas um gol. Ele que tinha ido muito bem na Copa das Confederações, foi uma lástima na Copa do Mundo. Jefferson, goleiro, né? Formado aqui na base do Cruzeiro, no profissional jogou de 2000 até 2002, depois ficou sendo emprestado a vários clubes, né? Enfim, e depois virou uma lenda do Botafogo. O Jefferson estava nessa Copa do Mundo e o Jefferson foi um goleiraço, tá, gente? Ele foi colocado no Cruzeiro num momento que não estava pronto, acabou custando um preço muito caro, né? Mas foi muito bom goleiro e a convocação dele não foi injusta na época. Tivemos também Maxwell, lateral esquerdo, formado na base do Cruzeiro, não chegou a jogar no profissional, ele foi vendido em 2001 para o Ajax. Na época da Copa, ele estava no PSG, ele jogou no Barcelona, jogou em Inter de Milão, teve uma carreira bem legal, o Maxwell, né? Só jogou em time grande aí. E na época da Copa ele era ali o reserva, né? Reserva do Marcelo nessa oportunidade. Aí tivemos em outras seleções Eugênio Mena, sim, ele mesmo, Mena, em 2014 estava lá jogando a Copa do Mundo pelo Chile, participou de 4 jogos. Em 2015 ele veio para o Cruzeiro. Ele era jogador do Santos, veio para o Cruzeiro, não deixou muita saudade, jogou um aninho aqui, depois foi emprestado algumas vezes ali até acabar o contrato. E tivemos, esse aqui é trivia, tá? Fidel Martínez. Sim, Fidel Martínez, o equatoriano, que não jogou no profissional do Cruzeiro, jogou na categoria de base, né? Fidel Martínez também esteve no grupo do Equador nessa Copa do Mundo de 2014, foi base do Cruzeiro entre 2008 e 2010. Aí na Copa de 2018, o Cruzeiro volta a ter representante na Copa do Mundo, não na seleção brasileira, mas foi Jordian de Arrascaeta, tá? Jogando aí pela seleção do Uruguai. Não fez uma boa Copa, participou de 2 jogos sem nenhum destaque, inclusive, né? Tinha toda uma expectativa, não, na Copa do Mundo ele vai deitar o cabelo, o Cruzeiro vai fazer uma grande venda. Não aconteceu. Era reserva, jogou pouco, quando jogou também não fez nada. Então, Jordian de Arrascaeta estava ali representando o Cruzeiro na Copa de 2018. E aí a gente teve 2 jogadores que na época não tinham ligação nenhuma, mas que estão no Cruzeiro hoje, tá? Goleiro El Cássio, né, que viria para o Cruzeiro em 2024, e lateral direito Fagner, que veio para o Cruzeiro em 2025. Ambos estão atualmente no nosso elenco e disputaram essa Copa de 2018. O Cássio não jogou, Fagner jogou 4 partidas na Copa. Na Copa do Mundo de 2022, nenhum jogador do Cruzeiro, e convenhamos, na época não dá nem para reclamar, né? Era o Cruzeiro ali tentando
né, se manter vivo, né, tentando voltar para a primeira divisão e tudo mais. Então, nenhum jogador do Cruzeiro naquele momento foi convocado. Mas a gente teve aí o Arrascaeta mais uma vez, né, um ex-jogador do Cruzeiro jogando a Copa do Mundo. Foi até bem, né, o jogo que ele meteu 2 gols lá, mas o Uruguai fez uma campanha muito fraca, não foi longe, mas o Arrascaeta estava lá já como jogador do Flamengo. E tivemos também Everton Ribeiro no grupo da seleção brasileira aí do Adenor Buck, o Tite. O Everton Ribeiro que, na minha opinião, tá, deveria ter jogado mais na Copa, porque o Neymar era o 10 da seleção. O Everton Ribeiro era o reserva dele. Aí machucou o Neymar, inventaram de botar o Rodrigo de camisa 10. O Rodrigo não fez bosta nenhuma. O Everton Ribeiro provavelmente poderia ter feito alguma coisa a mais. Eu acho, tá? A minha opinião, que ninguém perguntou. Mas é Everton Ribeiro, que passou aqui pelo Cruzeiro 13 e 14, né? Estava na Copa de 2022 também como jogador do Flamengo, porque quando você joga no Flamengo, te convocam para a seleção por qualquer merda que você fizer. Mas quando você joga no Cruzeiro, você pode fazer o diabo que você não é chamado, como a gente viu nessa Copa de 2026. E fechando, né, neste atual Mundial que está transcorrendo no momento, se algum jogador está jogando a Copa e vai jogar no Cruzeiro no futuro, não tem como eu saber, né? Mas é fato que, vinculados ao Cruzeiro, nenhum atleta foi para a Copa. Um monte de gente em pré-lista, né? Pré-lista do Equador, da Colômbia, do Brasil, da Argentina, e no final das contas ninguém foi de fato convocado para a Copa do Mundo. Tá? Mas aí a gente tem alguns jogadores que passaram por aqui, né? Que saudade do meu ex? Tem isso. Igor Thiago, na seleção brasileira, atualmente jogador do Brentford, defendeu o Cruzeiro de 2019, quando ele estava na base, até 2022, quando ele foi vendido para o Ludogorets. O Ederson, volante, né, que agora foi convocado de última hora depois da lesão do Wesley, passou pelo Cruzeiro de 2019 a 2018 a 2019, né? 2018 base, 2019 profissional, aí ele sai na virada para 2020, porque o Cruzeiro não pagava salário, saiu na justiça. Enfim, Ederson, da Atalanta, indo para o futebol inglês. É outro que jogou pelo Cruzeiro e depois foi para a Copa do Mundo. E temos também Maurício, né? O paraguaio Maurício, né? Que se naturalizou aí para disputar a Copa do Mundo, passou pelo Cruzeiro no mesmo período ali, né? De 2018 até 2020. Depois foi aquela troca bizarra com o Internacional, depois se tornou jogador do Palmeiras, tá? Então, Ederson e Maurício, que inclusive vieram no mesmo esquema, né? Jogadores que eram do Desportivo Brasil, vieram para o Cruzeiro ainda na base, se tornaram profissionais aqui no clube, depois acabaram saindo por miséria, mixaria, porque o Cruzeiro não sabe valorizar e muito menos vender os seus jogadores de talento, jogadores promissores. Basicamente foi esse, tá? Acho que não esqueci ninguém, eu pesquisei, depois revisei, acho que não falhou, não. Se você achou alguém que falhou aí, você pode comentar aí que a gente dá uma pesquisada e qualquer coisa eu falo assim, foi mal, tava doidão. Mas deu um trabalho da porra. Então dá moral pra nós aí, deixa o like, tá? Todos os jogadores do Cruzeiro que estiveram em Copa do Mundo, antes, durante ou depois da passagem pelo nosso clube. Ficou legal, hein? Então é isso, galera. Obrigado a todo mundo aí. Deixa o like, se inscreve, comenta. Se tiver alguma outra sugestão também, pode ficar à vontade, deixar nos comentários aí. Tá tudo certo, tudo nosso. Vamos trocar ideia. Nós estamos aqui para isso. Amanhã a gente volta com a rotina das lives aqui no 6x1. Beleza? Obrigado, um beijo no cérebro, um abraço. Vai Brasil? Não vai Brasil? Não sei. Mas enfim, tamo junto.